Olá, turma! Na aula de hoje nós vamos fazer a correção daquelas 4 páginas de língua portuguesa e eu também vou falar um pouquinho sobre produção de texto sobre o gênero artigo de opinião, que é onde que a gente tinha parado, porque hoje tem também tarefa de produção de texto. Então aqui já são as tarefas para vocês anotarem aí. Português para 902, página 56, e de produção de texto é a página 156, a proposta número 1. Uma dica que vocês podem fazer no próprio livro. E aí depois, quando nós retornarmos, a gente passa ali em sala de aula nas folhas de produção de texto. Uma outra dúvida que o pessoal também está tendo e me perguntando direto é sobre as redações do PH. As redações do PH eu quero que vocês vão fazendo em casa, nas folhas que vocês tiverem. Alguns ainda tem um estoque ainda das folhas que eu dei, mas se não tiver, não tem problema. E aí depois, quando nós voltarmos às aulas, vocês vão me entregar essas folhas, tá bem? Bom, então vamos lá. Sobre o gênero artigo de opinião. Vocês podem usar e abusar da primeira pessoa do singular, tanto da primeira pessoa do singular quanto da do plural, porque vocês vão estar expressando a opinião de vocês. Aí eu já tinha também falado sobre a defesa de uma tese. Quando vocês estão fazendo um artigo de opinião, vocês estão defendendo uma tese. Então, para defender essa tese, vocês vão precisar de argumentos e, no final, uma conclusão, ou seja, algo que amarre o pensamento de vocês. Então, a estrutura do texto vai ter introdução, mais ou menos 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Por que mais ou menos 2 parágrafos de desenvolvimento? Porque esse desenvolvimento vai variar de acordo com a quantidade de argumentos que você vai defender a sua tese. Se você colocou um argumentozinho só, já vou dar a dica, o texto fica pobre. Então vai ter um argumento de desenvolvimento. Você vai colocar a causa e a consequência desse argumento. Se você colocou 2, é o ideal para a fase que vocês estão. Você vai colocar 2 parágrafos de desenvolvimento. Um parágrafo para cada argumento desenvolvido, tá? E aí eu vou pedir para vocês ficarem por aqui, com 2 argumentos. Eu acho que esse é o suficiente. Uma outra dica legal é que na hora de um texto de artigo de opinião, é importante que você assuma realmente sua opinião e não ficar em cima do muro, como mais ou menos, às vezes, talvez, pode ser que, ou então você colocar, vou traçar os pontos positivos e negativos. Até você pode fazer isso, mas fica muito mais fácil você defender ou uma posição favorável ou desfavorável ao assunto que você está discorrendo, ok? Lembrando que o tom pode ser um tom coloquial, ou seja, você pode usar um português informal, sendo que dentro, sem desvios gramaticais, sem gírias, escrevendo corretamente as palavras, pontuação. E outra coisa, o padrão também vai ser de acordo com o público a que você está se destinando. Como nós estamos desenvolvendo textos escolares, é importante que você mantenha um padrão direitinho dentro do seu texto. O padrão, assim, o que eu falei, pode ter um tom coloquial, mas sem desvios da norma culta. Então, o texto, relembrando aqui, ele vai ter uma introdução, desenvolvimento de acordo com a quantidade dos seus argumentos, que tem que estar no primeiro parágrafo, e a conclusão. Esse tipo de texto foi o que eu falei também em sala de aula. Ele é uma prévia para a dissertação. Então, lembrem do que a gente já estudou, a estrutura que a tia colocou no quadro. Se por acaso vocês perderam ou não anotaram, no início desse módulo tem, tá? A estrutura para vocês darem mais uma olhadinha. Mas eu ainda vou voltar a falar muito sobre esse assunto. Então, agora eu vou para a correção dos exercícios de português da turma 902. Bem, os primeiros exercícios tinham a continuação de O Pagador de Promessas como base. Eram todos exercícios objetivos. Então, vamos lá. Relendo, só se eu falasse com ela. Era para vocês reescreverem esse trecho usando uma oração subordinada. Então, a alternativa correta era a letra B, que você colocaria: seria necessário que eu falasse com ela. Nesse trechinho aqui nós temos seria necessário como oração principal, e aqui, lembrando, tá começando com o verbo de ligação. Então, essa segunda vai ser que eu falasse com ela, subjetiva. O número 2, nós tínhamos eu vou ter
que dormir no chão. E aí era para você assinalar a alternativa correta. A alternativa correta era a letra C, porque diz que é um período composto. Aqui nós temos a oração principal e a segunda eu vou ter o que dormir no chão era subordinada objetiva direta. A número 3, nós tínhamos esse trechinho, mas você já pagou a sua promessa, já trouxe uma cruz de madeira da roça até a igreja de Santa Bárbara? A opção que assinala uma reescrita correta dessa oração, sem perder sentido, era a letra C, trazer uma cruz de madeira da roça até a igreja de Santa Bárbara. No número 4, nós tínhamos lá, em O Pagador de Promessa, entre os dois personagens, a necessidade de entrar com a cruz na igreja se justifica, pois Zé entende que a promessa precisa ser seguida à risca. Foi o que nós pontuamos. Ele é um católico fervoroso, então ele acredita que se não seguir a promessa, alguma coisa pode dar errado. E para terminarmos, a alternativa incorreta em relação ao texto teatral, suas características linguísticas e textuais seria: Rosa tentava convencer Zé do Burro a irem descansar. Para isso, ela usa em sua fala frases curtas, objetivas, demonstrando, além de seu cansaço, a dificuldade que tinha normalmente em convencer seu marido a mudar de ideia. Não, porque ela faz uma argumentação grande em relação a isso. Depois, indo mais a seguir, para a página 54, nós tínhamos: os alunos deverão apresentar um fichamento do mesmo. E a pergunta era se nesse período a gente tem uma oração subordinada reduzida. Não, aqui não temos, porque deverão apresentar é uma locução verbal. Então, os alunos deverão apresentar um fichamento do mesmo é um período único, porque isso aqui, ó, é apenas uma oração. E na página 55, para terminarmos, nós tínhamos dois períodos. Notei que aumenta a cada dia mais o amor por todos os meus parentes. E notei aumentar cada dia mais o amor por todos os meus parentes. Era para você classificar. Notei em ambos vai ser a oração principal. Que aumenta cada dia mais o amor por todos os meus parentes. A subordinada substantiva objetiva direta. Que você pergunta: notei o quê? E na de baixo, ela também vai ser objetiva direta. Porque você também pergunta: notei o quê? Mas aqui nós não temos a conjunção. E o verbo está reduzido. Então, assim, a forma está reduzida, o verbo está no infinitivo. Então, a gente classifica oração subordinada substantiva, objetiva direta, reduzida de infinitivo. Atentem que vai cair muito mais assim, como o exemplo de cima. A letra B perguntava justamente isso. Qual era a diferença entre essas orações? Então, explicando as diferenças, você ia dizer que no primeiro período nós temos uma conjunção que liga as orações e um verbo flexionado. E no segundo, não temos a conjunção e o verbo está no infinitivo. Vamos lembrar o que é o verbo no infinitivo? É o verbo com terminação R. Ar, e ir, conforme primeira, segunda ou terceira conjugação. É isso aí, galera. Então, para casa, página 56 de português e proposta 156, proposta 1 da página 156. Um beijão!